E aí, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live com José Manuel Sobrinho. Oi, Gá, seja bem-vinda. Inês, seja bem-vinda. Mariângela Nofre. Olha só, Mariângela, a galera quer você de volta aqui, hein, para falar mais, tá? Silvana, Carminha, oi, Carminha. Oi, Zé, fica aí. Daqui a pouquinho, deixa eu já te fixar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai já te chamar, tá certo? Álvaro, meu irmão da Paraíba, um cheiro, meu querido. Bila lá de Recife também. Eita, tem gente do Brasil todo. É, Carminha, valeu. Zé é maravilhoso. Zé vai encantar nossa noite daqui a pouquinho. Adriano, muito obrigado. Conversei bastante com o Adriano hoje, recifense. Obrigado, viu? Muito bom. Valmir, lá de Cacoal. Rafa, assisti tua live ontem, Rafa. Muito bacana, hein? Muito... Vamos esperar a galera entrar. Ó, enquanto a galera entra, pessoal, eu queria agradecer já, desde então, a produção, né, da Olegária Cristina, que está me ajudando lá do Rio de Janeiro, né? Ela que está fechando todas as agendas aí. A gente tem uma agenda já em maio para executar, com vários nomes aí do Brasil todo. Tá muito bacana, gente. Muito bacana essa questão de live, tá? E outra pessoa que eu quero agradecer muito, pessoal, é a Vanessa Mafra, né? A Vanessa Mafra é uma pessoa da comunicação aqui de Rondônia e ela tá ajudando várias pessoas a fazer lives. Pessoas que acabam tendo medo por julgamento, por algum motivo, ela está ajudando as pessoas a fazerem live. E eu convidei ela para vir aqui também conversar com a gente e acabar dando, né, dar uns toques para as pessoas que ainda têm um meio de receio com essa questão de live. E eu peço muita ajuda para ela, fico pedindo dica. E aí, Vanessa, como é que é isso? Como é que é aquilo? Né? Vanessa, um beijo, viu? Maravilha o seu trabalho. Pessoal, olha só. Eu sou o Fabiano Barros, né? Já começa e nem me apresento. Sou Fabiano Barros, artista, gestor e produtor cultural, tá? Tive a ideia de fazer essas lives, em primeiro lugar, para ajudar os artistas em relação aos editais e projetos. E aí surgiu a ideia de trazer vários pensamentos, várias pessoas do Brasil todo que possam contribuir com os artistas, né, que estão assistindo em todo o Brasil, né, com sua experiência. Antes de a gente começar a live, pessoal, eu queria dar uma notícia que ela não é muito boa, que foi o falecimento do Ricardo Brenan, lá em Recife, né? Ele faleceu em decorrência do coronavírus. Infelizmente, para quem não conhece, o Ricardo Brenan é um grande colecionador de obras de artes, contribuiu demais, né, para Pernambuco, lá, para o Brasil todo. E o Recife decretou 3 dias de luto na cidade. Então, essa é uma das notícias. Outra notícia é que o Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 22, o projeto de lei 873 de 2020, que amplia para trabalhadores de várias áreas o auxílio emergencial de R$ 600, incluindo artistas e profissionais da cultura durante o período da pandemia, tá certo, pessoal? Então, olha lá a lista, vê lá se você se enquadra e se cadastrem, né? Qualquer dúvida, tem bastante matéria sobre esse tema e vocês procurem também, tá? E uma novidade boa, na verdade é uma novidade que vem acontecendo desde que começou essa crise, que são os editais do Itaú Cultural, tá? Encerrou o edital de artes visuais semana passada e hoje, né, foi anunciado Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência, Poesia Surda, um edital de acessibilidade, né, que a partir do recorte Poesia Surda, a iniciativa propõe que os inscritos gravem um vídeo de até 3 minutos com o trabalho da língua brasileira de sinais, tendo legendas em português ou em visual vernacular. A poesia enviada deve ser de autoria única de quem aparecer declamando-a. Tá? Então a inscrição vai desde o dia 27 de abril até o dia 1º de maio, às 23h59. Então, gente, se vocês conhecem alguém que trabalha com acessibilidade, tá? Dá essa dica para eles, ok? Olha só, agora a gente vai... terça-feira a gente vai ter a live, aquela live que foi adiada com o artista e educador Marcos Rego.
é do Rio de Janeiro. Vai acontecer agora terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, né? E às 19h30, horário aqui de Rondônia. O pessoal tá fazendo muito essa confusão, aí fica perguntando, cadê a live, Fabiano, cadê a live? Gente, toda terça e todo sábado, às 20h30, horário de Brasília, tá certo? 19h30 aqui em Porto Velho, então fiquem atentos. E dia 30, eu fui convidado pela Helga, que trabalha com economia criativa, para falar sobre essa situação atual, né? E eu vou falar sobre a reinvenção do fazer. Então, galera, coloca aí o endereço da Helga para a galera seguir, tá? Para a galera seguir e assistir a live no dia 30 lá. E vocês pegam informação no meu feed que eu coloquei lá, tá certo? Agora vamos para o Zé Manuel. Nascido no Agreste, pernambucano, artista, arte educador e gestor cultural, viajante do Brasil entre pontes, estradas, céus e rios. Esse é José Manuel. Zé, vem aqui com a gente. Acabei de chamar o Zé. Estou aguardando o Zé responder. E agora? Zé Manuel, meu querido. Oh, cara. Que bom, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à minha live. Eu sei que você está em maus lençóis por ter aceito a live, né? Nada. Depois da centésima vez que o pessoal me chamou aí, eu fiquei insistindo, enchendo teu saco de madrugada até você aceitar. Obrigado, viu, meu querido? Seja bem-vindo. Ô, Fabiano. Olá, gente, boa noite. Então, eu tô morrendo aqui de nervoso, de medo de não dar certo, porque eu tinha decidido que eu não faria lives, porque não é muito a minha pegada e tudo, mas eu queria fazer com você, porque você tá em Porto Velho, você é um pernambucano que está em Porto Velho, na verdade em Ji-Paraná agora, né? Mas você está em Rondônia há muitos anos, e foi por Rondônia que eu entrei no norte do Brasil. A primeira vez que eu fui ao norte do Brasil, foi por Rondônia, eu pensei, então agora eu vou aceitar fazer essa live, porque é uma maneira de eu começar uma outra experiência na minha vida pelo norte, por você. Eu tive aí pela primeira vez pelas mãos do Sesc, com Sueli Rodrigues, depois eu fui com o Judilson, depois eu fui com você, depois eu fui com a Braguinha, depois eu fui pelas mãos de Marquinhos Rego, quer dizer, eu fui a Porto Velho muitas vezes e estou feliz de estar aqui agora. Eu realmente estou fazendo isso assim meio inseguro, porque realmente não era uma coisa que eu tinha plano de fazer, mas eu estou feliz. Não tem segurança não, você é incrível, essa vai ser só a primeira de 1000 lives que vai vir por aí, tenho certeza. Você tem muito a contribuir, com a gente, né? Principalmente nessa época. E esse é o canal, né, Zé? Essa é a ponte que nós temos para poder se comunicar a partir de agora, né? Então, eu juntei uma série de coisas, eu tô com esse livro aqui do Sidney Cruz, uma utopia da aldeia, e eu vou começar, eu vou ler algumas coisas de vez em quando, e eu vou começar dizendo assim, o início dessa conversa poderia ser como uma toada, uma melodia romanceada falando daquilo que fazemos a todo momento, tecendo loas aos praticantes culturais que protagonizam experiências sensíveis, brutas, antes de qualquer elaboração lógica, entoando o murmúrio do conhecimento selvagem, latente, da poesia cotidiana do estar junto à toa, como nos propõe Michel Maffezoli. Estar junto à toa. Eu pensei assim, esse é o momento que eu quero estar junto das pessoas. Eu já vi muita gente importante da minha vida aparecendo aqui agora. Eu estou super feliz. E eu fiz um roteiro, juro. Eu fiz um roteiro porque eu fiquei com medo e de vez em quando eu vou olhar pro meu roteirinho aqui, porque... Zé, você é um homem, você é um... Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria começar de um jeito que eu gosto, que é... Sim.
Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei pelo boneco. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele, neco. Estou com os nervos à flor do pano, de desengano vou ter um treco. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele, neco. Se no teatro eu não te atar, por Deus eu juro vou me apaixonar. Não tem sentido viver sem seu dengo, meu mamulengo. Estou com os nervos à flor do pano, de desengano vou ter um treco. E ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele, neco. Coisa linda, Zé! Você é maravilhoso, Zé. Então, Zé, você é um homem que conhece esse Brasil inteiro, né? Você fez arte, cultura, contribuiu com artistas de ponta a ponta desse Brasil, né? E esses caminhos, essas pontes, esses encontros mudaram, né? Devido a algo que é muito maior que a gente, que é, né, essa questão da pandemia. Fala um pouco desse tema pra gente, caminhos, pontes e encontros. Como é que vai ser isso agora? Então, eu vou para o meu roteiro, mas antes eu queria dizer que é um momento da gente falar muito sobre artes e da gente falar sobre humanidades, da gente falar sobre as pessoas que a gente ama, sobre as pessoas que a gente não consegue encontrar todos os dias. E, como eu disse que eu fiz o meu roteiro, eu vou pescar nele, porque é uma forma de eu não me perder muito. Tá bom. Eu só Fica queria dizer tranquilo. que tem muita gente querida vendo a gente. E aí eu queria dizer que, de vez em quando, as pessoas podem dizer o nome delas e dizer onde elas estão. Eu reconheço. Ótimo. Gente, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Fala o teu nome, fala de onde você tá, pra gente saber, né? Onde é que a gente está chegando, onde é que essa ponte está levando a gente. Faz isso. Quase todo mundo que está entrando eu conheço, e eu não vou conseguir dizer todos porque tem muita gente entrando, graças a Deus, assim, mas eu já sei, eu já vi gente de vários estados brasileiros, tudo, e eu acho que Betânia Maranhão, Ilana, Fabiana de Arco Verde, Carminha, Maciel de João Pessoa, Joabson Guerra, Janaína Modesto de Araripina, Colete Dantas, Almir Martins, Arnaldo Gomes de Garanhuns, meu Deus, Sandra Alves, minha sobrinha querida de Gravatar, Juraci Júnior de Porto Velho, muita gente, cara. Então, Josimar, André Bodocó, John de Porto Velho. Gente, muito obrigado, gente. Tá vendo, Zé? Tá vendo como você é importante? Tá vendo como as conexões... Não. Na verdade, é assim, eu fiz uma campanha dos diabos, né? Não, gente... Mas deixa eu voltar para cá, assim, primeiro, tem muitas lives acontecendo, eu quero agradecer. Uma que eu queria muito ver agora é a que Marcelino Freire está fazendo uma agora com o Coletivo Angu de Teatro. Quando eu vi, eu disse, tô frito, porque Marcelino está, né? Marcelino está agora e eu não sei como vai ser, mas eu acho que é importante a gente falar sobre a vida, né? Sobre o direito à vida, num momento tão delicado do mundo, né? Uma experiência que a gente nunca viveu. Não só a minha geração, mas muitas gerações não viveram. E uma das coisas que eu queria, e por isso que eu falar de arte e humanidades é bastante amplo. Então a gente vai colocando as coisas que o coração vai pedindo que a gente coloque, não é? E diante... É um fenômeno espetacular que está acontecendo no mundo, mas é um fenômeno espetacular que está acontecendo também em relação às artes, né? Sim. E eu tenho certeza que não é só porque eu sou uma pessoa de artes e recebo muitas informações sobre artes. A gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro e como os artistas têm cumprido um papel importante, um papel humano, como a arte tem sido ressignificada nesses momentos, né? E aí eu fui pensando, Fabiano, como a arte esteve presente em todas as grandes crises da humanidade, as macrocrises e as pequenas crises. A crise que eu, por exemplo, tenho
quando eu tive síndrome de pânico, que era muito individualizado, uma coisa muito individualizada, e eu estabelecer relação com a arte me salvava. Então, como certo modo, a arte cumpre esse papel, que é um papel, inclusive, no campo da saúde pública. Eu não estou querendo... Isso não é um pensamento reducionista, eu não quero ter um pensamento reducionista, mas nesse momento eu queria exatamente que a gente pensasse, eu sei que tem muita gente de artes ouvindo a gente agora e vendo, portanto é todo mundo muito tendencioso, né? Tem pouca gente que está vendo a gente que não é do campo das artes, porque a gente ainda precisa trabalhar muito para expandir o nosso campo de ação, né? Para chegar a pessoa de outros setores, mas eu acho que nesse momento é muito importante a gente pensar qual é o papel que a arte tem cumprido na vida das sociedades no mundo, tem cumprido na vida das pessoas, qual é o papel que a arte cumpre nesses momentos de crise. Porque a gente... Semana passada a gente estava conversando com a Mariângela e a gente estava falando sobre essa questão da arte nesse momento. E a arte, ela virou uma companhia, né? Dentro de casa. Então, assim, é filme, é música, são os livros, são as lives que estão acontecendo aí com muita arte. E eu queria falar uma coisa, queria te perguntar uma coisa. Quando a gente trabalha com curadoria, a gente vê muito material em mídias, né? E a gente, quando começou a ver essa questão do material nas mídias, a gente incomodava um pouco, porque nem sempre o que a gente via ao vivo era o que a gente estava vendo naquela mídia. E agora, a gente é obrigado, de uma certa forma, a gente é obrigado a assistir alguns shows, alguns espetáculos, alguns recitais por meio da mídia, né? Pela internet. Né? Você acha que a arte vai sofrer um grande impacto estético, Zé, depois dessa relação tão intensa com a tecnologia? Eu acho que a arte precisa se retransfigurar o tempo inteiro. Eu acho que a arte o tempo inteiro sofre impactos significativos. Se a gente for pensar na própria evolução da história da arte, a gente viu que as tecnologias foram surgindo, as várias tecnologias foram surgindo e foram agregando valor. Então, eu não tenho nenhuma crise em relação a isso. O teatro não vai desistir como um fenômeno presencial, mas eu não tenho dificuldade de me deparar com a criação humana a partir das tecnologias. Eu não tenho nenhuma crise. Eu acho evidente, eu acho claro que a gente vai aprender novos procedimentos, a gente vai construir novas metodologias, a gente vai construir novas didáticas. Eu acho que as coisas vêm e elas agregam valor. As coisas vêm e elas somam, mas elas não desmancham o que já está construído. Elas ressignificam, elas potencializam. Né? Então eu não tenho nenhuma crise. Essa semana eu vi alguns espetáculos que eu não tive a oportunidade de ver presencialmente, eu vi no meu computador e as principais ideias estavam lá. Entende? Sim. Claro que eu estava vendo outra coisa. Não é? E a transformação do próprio olhar, né, Zé? Do espectador, né? Sim, isso é uma outra abordagem, uma outra maneira de você se relacionar com o fenômeno criativo. O fato de um meu espetáculo ser filmado e ser exibido em algum veículo, em alguma plataforma, seja qual for, isso não inviabiliza que seja construída uma outra relação com os públicos. Não é a mesma relação e a mesma sensação da presença. Entendo. Claro, e eu vou defender sempre a necessidade dessa relação da presença física, porque eu vou defender isso na vida, como princípio do ser humano. O cheiro para mim é importante, o olho no olho para mim é importante, a respiração para mim é importante. Eu gosto de ir para o teatro e perceber a respiração do ator, mas não é porque um espetáculo filmado me distancia um pouco dessa respiração que ele não tem significado, que ele não tem valor. É outra arte, é outra manifestação. É uma outra forma de relação e de convivência. Mas é uma outra maneira de prática de sentido, é uma outra maneira de desenvolver minhas humanidades. Entende? Então, eu acho que agrega valor, eu acho que não tem volta.
como não teve volta ao surgimento do rádio, como não teve volta ao surgimento do cinema, como não teve volta ao surgimento da televisão, como não, sabe, não, da internet, de todas as plataformas que existem. O importante é que a humanidade tenha acesso às expressões do seu povo, à arte do seu povo. Então, hoje, Zé, eu estou conversando com muita gente está com receio de colocar a sua obra, né, na internet. Porque o que acontece? A internet, durante muito tempo, virou uma plataforma, um campo para as pessoas se promoverem, os youtubers, aquela coisa toda, e hoje não. Hoje ele é o único caminho, hoje ele é a única ponte de acesso que a gente tem, né? É o único caminho que nós temos para poder chegar até o outro. A gente está acostumado a construir espetáculos que dá 100, 150 pessoas. Desculpa, você está falando hoje esse momento da pandemia. Não, antes a internet era utilizada pelos YouTube. E a gente, quando faz espetáculos nas salas, né, a gente tem 100, 150 pessoas. E hoje tem uma possibilidade de a gente ter 3.000 pessoas dentro de uma sala. Né? Eu acho que também é bom a gente ter coragem de não ter, né, a gente não ter medo de colocar a nossa obra. E você acha que isso pode virar um olhar de mercado agora? Você acha que isso vai ser algo que vai prosseguir quando tudo isso passar? Eu acho que vai depender de como nós artistas nos relacionemos com essa forma. Eu só queria deixar assim claro mesmo, para mim, não substitui. Até Maciel de João Pessoa me alertou isso aqui agora e ele tem razão. Eu não estou falando de substituição. Uma é outra forma. É outra linguagem. E acho que a gente precisa se qualificar para isso. Então, se isso virará um nicho de mercado, para muitos já virou, já está virando. Vai depender da competência que a gente tenha de agregar valor a isso, inclusive como mercado, inclusive como forma de geração de economias, né? Isso já é. Talvez nós estejamos, não sei, atrasados no uso dessas plataformas, né? Agora, não eu como espectador, eu como uma pessoa que estabelece relações com as manifestações culturais e artísticas, eu não abro mão do show presencial, do espetáculo de dança, do espetáculo de teatro, e eu não abro mão. E isso não é uma coisa somente para a minha geração, não. Eu vou defender isso com unhas e dentes. Porque a gente sabe o papel que a arte teve e continuará tendo na vida das pessoas, essa relação para mais que a arte, entende? Eu sei que há casamentos e eu respeito e acho que é possível casamentos que as pessoas nunca se viram e se casam e só se encontram depois. Eu sei que há várias formas de sexo virtual, que as pessoas nunca se viram e às vezes nem se encontrarão depois. Eu acho que tudo vale, tudo é potente, tudo é forma de convivência e de relação humana. Agora, eu não abro mão do beijo, do abraço, do aperto de mão, entende, na vida. Então, eu também não abro mão disso na arte. Entendi. Tem muita gente concordando com a gente aqui. Olha só, a Carminha está falando, a tecnologia agrega, valoriza, mas não substitui o sentir, o evoluir, né? A Carminha e outras pessoas aqui, ó. Botelho, vivência imensa e múltipla somada, acessibilidade e sensatez. Te admiro como profissional e ser humano. Aqui, vários recadinhos. Pessoal, vocês podem mandar pergunta para o Zé também, tá? E a gente lê aqui, ele já responde na hora. Tá certo? Zé, outra coisa. Isso vai passar, né? A gente sabe que isso vai passar. Vai, se Deus quiser. E muita coisa mudou. Muita coisa já mudou. Mas o que precisa mudar antes de recomeçar? Fabiano, eu não tenho fórmula não, entendeu? Eu sei que precisa mudar a estrutura de poder, a estrutura de governo. A gente precisa entender que a sociedade brasileira, ela vive no município. Eu acho que o poder é muito concentrado no governo federal. O Brasil é um país federativo.
cuja representação municipal ela precisa ser potente e ela não consegue ser. E eu falo Sim. isso, em relação a todas as políticas, entende? Eu sempre, bom, eu brinco que eu tenho um princípio municipalista. Eu vivo no município, eu não estou em Sim. Recife agora, eu estou aqui na cidade de Paudalho, na região de uma localidade chamada Aldeia. Então eu estou Sim. vivendo a localidade Aldeia, o distrito de Aldeia, na cidade de Paudalho. Então eu estou no município, eu acordo de manhã, todo mundo que está agora vendo a gente, está em um município, está localizado num território que é o município. Tá no, sabe, e, portanto, as pessoas vivem nos municípios, nas suas casas, que estão em ruas, que estão em bairros, que estão em municípios. E a gestão brasileira, ela é muito concentrada, ela é muito concentrada, por exemplo, em Brasília, num comando central. Isso precisa ser reinventado. Não dá para um país com a dimensão do Brasil ter suas principais decisões tomadas num governo central e as políticas municipais de cultura serem tão fragilizadas. Eu acho que tem que mudar. Tem que mudar o entendimento, ou a falta de entendimento do gestor público brasileiro em relação ao papel da arte e da cultura num país como o Brasil. A gente está falando de crise agora, mas na verdade a arte sempre viveu em crise, né? Quando se trata de política pública, né? Entende? Eu acho que tem que mudar. Nós, artistas, temos que retomar o nosso entendimento de que nós somos coletivos. Nós temos as nossas individualidades, mas nós somos coletivos. Nossa representatividade está muito fragilizada, e isso já há anos. Nossa representatividade está muito fragilizada. A gente não consegue organizar-se politicamente para dar enfrentamento a questões mínimas. A gente não consegue dar enfrentamento no município, no Estado. E quando chega, a gente tem uma coisa nefasta, como é hoje a gestão pública da cultura no Brasil. Não é? Essa coisa absurda que é. Então, eu acho que nós artistas, nós gestores da cultura, nós produtores culturais, a gente precisa entender que a gente precisa se juntar e dar enfrentamento e ter atitudes políticas mais consistentes em relação a essa representatividade. Nós somos representativos porque nós somos muitos no Brasil, nós geramos uma economia excepcional, nós geramos uma economia fantástica no Brasil e nós somos pobres. Como isso justifica-se? Não é? Então, penso que a nossa formação política está muito fragilizada. Sim. Eu venho de uma geração de muitas lutas políticas e eu sinto falta disso, entende? Essa é uma questão, esse é um grande desafio. Eu estou aqui com o livro, um livro de contos, Ninguém Detém a Noite, de Nivaldo Tenório. Nivaldo Tenório, de Garanhuns. E tem uma frase no conto dele, uma frase dele em um conto, o conto A Ilha dos Cães, que é assim: saiu na primeira página que o mal existe. O mal existe, sabe? No sentido de que hoje é só a gente parar para pensar o que está acontecendo nesse país. Né? Então, e o mal, por exemplo, na gestão pública na área da cultura. O mal está instaurado na gestão pública na área da cultura brasileira. E há muito tempo, né? Entende? E a gente extirpa isso como? A gente dá enfrentamento a isso como? Entende? Então eu sinto falta de nós estarmos mais próximos e entendermos que nós somos nós somos fortes e a gente não consegue que isso seja representativo, porque a gente precisa aprender uma maneira de convivência coletiva, né? Presencial, de enfrentamento presencial, e uma coisa eu já tenho certeza, eu posso estar muito precipitado e ser muito recente ainda para eu dizer isso. Estar sentado confortavelmente dentro das nossas casas, clicando nas redes sociais, curtindo,
colocando like e dislike, não resolve. Cada um no conforto da sua casa, escrevendo textos, dizendo coisas, não resolve. Eu, sinceramente, sou do tempo que o enfrentamento é na rua. E a cultura brasileira é muito forte, né, Zé? A gente tem uma força que a gente não tem ideia, né? Quando a gente começa a fazer um levantamento de tudo que a gente tem, que vai desde as artes à cultura popular, é uma coisa extraordinária, que gera recurso, que gera pensamento, que gera educação, que gera saúde, né? E aí ninguém valoriza isso. O Estado não valoriza, né? Tem uma... Oi. Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia falar exatamente sobre a questão de humanidade, sabe? Desse sentido de humanidade, Hermínia Maricato, para Sim. entender a crise urbana, sabe? Eu acho que nós precisamos pensar isso. Eu acho que o modelo de cidade, e aí eu estou pensando em humanidades, sabe? E isso tem a ver também com o lugar da arte num país como o nosso. A gente precisa reconhecer a crise urbana brasileira. A gente precisa entender que esse modelo que se instaurou de urbanidade, não é um modelo que tem afetado muito a questão, porque esse modelo urbano brasileiro instaurou, por exemplo, uma crise enorme na área de segurança. A área de segurança afeta profundamente a arte e o artista. Porque a questão da segurança, e isso hoje é um mal dos centros urbanos, faz com que as pessoas se enclausurem. E isso afeta o entendimento de humanidades. Olha só, sabe? Então, você sempre... Fabiano, eu tô tendo... Não, é porque eu tô tendo dificuldade... Não, mas é isso. A Hermínia, ela diz uma coisa... ela diz umas coisas muito interessantes no livro dela, sabe? E eu posso estar até atropelando os assuntos, mas é porque eu sei Não, que... fica tranquilo, tá ótimo. Tá ótimo, galera. Tá ótimo, pessoal. É uma questão que afeta muito, eu acho, o desempenho da gente, sabe? Como é que eu me coloco no lugar onde eu moro? Que diálogo eu estabeleço com a minha casa, com a rua, com o bairro e com a minha cidade? Como é que eu penso, por exemplo, a questão da especulação imobiliária? Há uma diferença enorme entre propriedade e direito à moradia. Quando você pensa na cidade, quando você pensa na questão, outra grande crise das cidades, a mobilidade, e isso afeta a arte, e isso afeta o nosso desempenho como artista e a nossa sobrevivência como artista. Sim. Né? Então, até que ponto a minha arte está refletindo sobre isso? Até que ponto eu estou entendendo que quando eu vou para o teatro e eu vejo poucas pessoas, a questão desse modelo de cidade está gerando isso. As pessoas com medo de sair de casa e quando elas saem atrasando, porque a questão da mobilidade, a questão da construção civil e da especulação imobiliária. Porque eu lembro de uma vez que quando eu ouvindo Tarciana Portela, que é uma querida aqui de Pernambuco, que é muito instigadora, me provoca muito, Tarciana Portela, aí estava começando a fazer, a reformar o Recife Antigo, o bairro do Recife Antigo. Ela disse, pronto, tudo ali vai virar especulação imobiliária. E é verdade, toda vez que você volta o olhar para uma determinada região de uma cidade, a especulação imobiliária vai ali, porque todo mundo está pensando em propriedade. Não se está pensando no direito à moradia. E o direito à moradia é um princípio inalienável que termina, de algum modo, repercutindo na arte que a gente faz. Com certeza. Porque as grandes... por que os cinemas de rua desapareceram?
Porque ficaram nos grandes centros, os grandes centros viraram só centros de comércio, de noite eles fecham, viram grandes cemitérios e ninguém vai. Isso está começando a acontecer com o teatro. O repovoamento dos centros urbanos das principais cidades brasileiras é urgente. E é repovoamento com moradia. Sim. Não é com empresa, não é com empresa, é com moradia. Até que ponto nós que fazemos gestão de cultura, nós que fazemos produção cultural, nós que fazemos artes, a gente discute isso e a gente vai para os fóruns discutir isso? Eu minimamente, Fabiano, vou para a conferência de cultura. Mas será que eu vou para a conferência de transporte? Será que eu vou para a conferência, quando existiam as conferências? Sim. Será que eu vou para a conferência sobre habitação? Será que eu A discussão vou... é muito maior, né? A discussão é muito maior. Então, será que eu acompanho a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa na hora que ela vai discutir arte, cultura, economia, transporte urbano? Não. E Zé, sabe que tu falando disso, até as discussões relacionadas à arte e cultura, parece que existe um enfraquecimento depois, as pessoas vão e depois não vão mais, e aí as coisas vão se perdendo e as políticas vão se perdendo, é incrível, né? Então, assim, a gente vai abandonando de certa forma e a discussão ela vai ficando esvaziada, né? A vida vai levando a gente. Mas olha, Fabiano, há um desmonte ser provocado. Isso não é porque a gente é um bando de vândalo, de irresponsável, Sim, claro. não. A sobrevivência exige da gente, meu Deus, a sobrevivência faz a gente ter que fazer escolhas, não é? Sim. E muitas vezes isso vai despolitizando, e há também uma construção no âmbito do município que é de despolitizar também, né? Há uma construção que é de despolitizar. Então, eu não estou dizendo que... Porque eu cobro isso de mim também. Sim. A sobrevivência nos leva para caminhos complexos, né? Então, é algo que... Eu estou dizendo isso para mim mesmo, entende? Eu sinto falta disso na minha vida. Eu não estou falando do outro, não. Eu não estou falando do meu amigo nem nada. Eu estou falando de mim mesmo, entende? Quanto o meu olhar estava voltado para isso. Deixa eu falar uma coisa. Tem aqui o pessoal insistindo, o pessoal do Sistema 25. O pessoal do... Não, mas é isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar, Zé. Sobre esse aspecto todo ainda, sobre a questão da humanidade. Tu tem um trabalho, da década de 80? Começou na década de 80? O Sistema 25? Não. Sim? Qual foi a década? Não, o Sistema 25 é um espetáculo de 2014. Mas você tem um trabalho na década de 80, é isso, nos presídios? Oi. Você tem um trabalho que é na década de 80 nos presídios? Tenho sim, Fabiano. Tenho um trabalho nos presídios. Que foi na década de 80. Foi final dos anos 80 e quase todo o período dos anos 90. Foram 10 anos, com uma parada no meio, e foi um trabalho que eu participei, era um grupo muito grande. A atriz Maria Rita Freire Costa, que é uma pernambucana que, à época, desenvolveu esse trabalho em Belém, em São Paulo e em Brasília. Depois ela entrou para o Ministério da Cultura. Sim. E lá no Ministério da Cultura, primeiro ela entrou no Ministério da Justiça, e lá ela construiu um projeto que era um programa chamado Nimo Endaju, que quer dizer aquele que constrói o seu próprio caminho. E ela reuniu o Brasil, convidou, e a Federação do Teatro de Pernambuco, à época, Tereza Amaral, foi para essa reunião em Brasília e trouxe a proposta. Nós abraçamos, a Federação de Teatro de Pernambuco, à época, abraçou o projeto, e eu fui designado para coordenar esse projeto. Aqui em Pernambuco, ele primeiro chamou o Projeto Coringa. Sim. E numa segunda fase, eu esqueci o nome agora da segunda fase do projeto, mas ele teve 2 momentos, e nós trabalhamos com o sistema penitenciário pernambucano. Isso se construiu uma rede nacional. Foi muito importante esse trabalho e foi um grande aprendizado
para toda a comunidade artística pernambucana, porque, à época, quase todos os espetáculos pernambucanos foram para dentro dos presídios. Mais de 100 artistas realizaram oficinas, havia seminários, havia temporadas, foram constituídos grupos dentro dos presídios, montados espetáculos com vários diretores. Realizávamos temporadas nos presídios, temporadas abertas ao público. Depois os espetáculos circulavam pelo estado. Foi um aprendizado enorme para todos nós que convivemos com aquele projeto, porque quem tinha dúvida entendeu que a gente faz escolhas, mas muitas vezes a gente é empurrado a determinados contextos, a gente é levado a determinadas situações. O crime não compensa e não se justificará nunca. Nunca. Sim. Mas quando você começa a estudar esses fenômenos, você vai ver que muita gente que está lá entrou nesse processo do crime herdado, por pressão, e quando está dentro, para sair é muito difícil. Esse é um debate que precisa muito cuidado, né? Mas o que... Eu só lembrei porque depois você fez o Sistema 25, né? E aí tem uma frase aqui de Lucardi. No Sistema 25, fazíamos espetáculos para 25 espectadores. Era uma representatividade de atores de várias gerações para o público fechado, em enfrentamento cara a cara com o público. Isso, é o David que está falando, Emanuel David de Luca. É o David. O David. Ele é uma experiência incrível, e o que nós vivemos na época do Sistema Penitenciário, algumas pessoas, inclusive, vieram fazer o Sistema 25, foi uma experiência incrível, porque ainda está sendo, né? O espetáculo voltou agora em janeiro, a gente não pretende parar com ele, é um trabalho com 25 atores para 25 espectadores. Originalmente ele foi concebido assim, mas ele é uma obra aberta. Nesse momento ele não é mais somente para 25. A gente já fez até para 68 espectadores. Varia muito do lugar, varia muito. Como eu disse, é um espetáculo aberto, e eu lanço desafios para os atores a cada dia. Às vezes o ator chega para o espetáculo e eu construo uma cena enquanto o público vai entrar. É um trabalho também aberto, muito aberto para o público. O público fica dentro do jogo. E tem a ver muito também com esse desejo de um diálogo mais próximo com os públicos, de ter a possibilidade de conversar com alguém da plateia mais diretamente, e da plateia intervir no espetáculo, porque aconteceu de tudo já nesse espetáculo. Eu já parei o espetáculo porque uma espectadora se desequilibrou e ela começou a espancar um ator. Nossa! E aconteceu de tudo já. Certa vez no espetáculo, quando a gente viu, tinha um cigarrinho aceso rodando dentro da cela. E rolou, porque eu não ia parar o espetáculo por causa disso, porque faz parte. Tá funcionando, então tá funcionando, né? Então estava funcionando. Dentro do espetáculo tem comércio. E a gente tem apurado. Tem comércio clandestino dentro da cela. E tem uma figura lá que vende. Vende. E no final da sessão, qual foi o apurado? Tem, assim, a gente tenta... Agora, claro que o objetivo não é simplesmente... fazer um espetáculo exótico, mas não é mesmo. Entendo. Não tem nada. É reflexão, né? É tudo isso. Zé, olha só, a Dani de Jade tá aqui, o Rafael, Viana tá aqui, tem uma galera aqui te mandando beijo, abraço. Gente, se quiser mandar pergunta pro Zé, manda aí, tá? Ele tá aqui mandando beijo para todo mundo. Tem uma galera, ó, o Marco Diego, que vai estar aqui com a gente terça-feira. Daqui a pouquinho ele tem uma live também. Ele fez, vou passar lá, ver rapidinho, vou para minha live, ele falou. Né? Quem falou? Oi. O Marquinho falou, tem o Marcos Rego, ele tem uma live daqui a pouco. Ele deu uma passada, olhou a gente e foi embora. Zé, me diz uma coisa. Daqui a pouco é São João, né? Daqui a pouco é São João. Você está dialogando com a galera aí
da cultura popular? Como é que tá? Vê bem. Não, nesse momento o que aconteceu é que todas as manifestações de rua, todas as grandes manifestações, elas foram paralisadas junto com esse contexto, né? A gente tem vários trabalhos no SESC, todo mundo, a maioria sabe que eu sou uma pessoa ligada ao SESC há 42 anos, né? Há 42 anos e é uma das coisas mais importantes da minha vida, não é? Eu comecei como artista, eu comecei meu trabalho de teatro aos 14 anos, numa escola chamada Colégio Paula Fracinetti, lá em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, e eu tive a oportunidade, através da diretora da escola, uma queridíssima que já não está mais conosco, a dona Lourdes Chaves. Ela foi a pessoa que um dia, eu gostava de usar um chapéu vermelho, ela me chamava de Chapeuzinho Vermelho, e um dia ela me chamou a fazer teatro, eu fui fazer. Anos depois, eu fui para o Teatro Experimental de Olinda e Valdir Coutinho, que faz 15 dias, uma semana, sei lá, pouco que ele se foi também, e eu quero aproveitar esse momento para homenagear Valdir Coutinho, que foi a figura que me deu todas as oportunidades originárias. A primeira vez que eu fui a Arco Verde, que é uma cidade que eu amo todos os lugares que eu vou, mas todo mundo sabe a relação que eu tenho com Arco Verde, de proximidade com a cidade, porque foi a primeira cidade que eu fui com Valdir Coutinho há muitos anos. Meu primeiro espetáculo como ator, minha primeira aula de teatro como aluno, minha primeira aula de teatro como professor, meu primeiro espetáculo que eu dirigi, tudo foi ele. Meu primeiro projeto que eu coordenei, que eu escrevi, tudo foi Valdir. E ele se foi há 10 dias, sei lá, eu queria... Bom, mas voltando para a pergunta, então, por conta do SESC, e por conta também de que eu sou um homem que me meto em muitas coisas, eu sempre me envolvi com as manifestações de tradição e Sim. as quadrilhas de Minas e o São João eu sou também eu sou de sítio, né? Eu nasci na cidade de Bezerros, no sítio lá em Bezerros, e meu avô tocava sanfona e o São João era a maior festa pra gente, né? Sim. Eu cresci até meus 12 anos vendo meu avô tocar sanfona e fazendo São João lindo. Então eu tenho ligações com as manifestações desde sempre, né? E acho que minha vida seria outra, seria muito diferente se eu não tivesse essa relação. E você está conseguindo se comunicar com essa galera Então, agora? Como é que tá eles? Nesse momento, não. Nesse momento, Entendi. não. Algumas unidades do SESC estão dialogando, mas não através de Sim. mim, através de outras pessoas, né? E aí sabe, Fabiano, Pedro Teixeira, lá de Garanhuns, faz uma pergunta por esse caminho. Como fica a cultura popular em meio a tantas transformações? Acompanham ou perde força? Pedro, eu não sei. Não perde força, não. Uma das coisas que poderia fazer a arte de tradição, as manifestações de tradição do povo do Brasil perderem força, por exemplo, um deputado federal, como aconteceu aqui em Recife, querer proibir que crianças e adolescentes participem dos brinquedos. Sabe? Isso sim. A gente precisa... as manifestações originárias do povo, elas estão no coração do povo, na pele, né? No sentimento. Elas se transformam, porque tudo se transforma na vida. Elas se ressignificam, porque tudo se ressignifica na vida. Às vezes elas se espetacularizam, porque elas precisam sobreviver. E a gente vive o mundo do espetáculo. Então, às vezes, as manifestações de tradição, elas terminam se espetacularizando para poder sobreviver e para poder dialogar com o mercado. Para criar um mercado, né, Zé? Criar uma renda, né? Criar um outro economia. debate. É muito sério isso. É um outro debate. Eu já vi grupos significativos se perderem e até se desmantelarem por conta da intromissão do mercado,
Porque Sim. eu acho que isso precisa surgir do desejo do brincante. Não pode ser um protocultural de fora, um agente de fora que chega e diz para o mestre, mestre, o senhor tem que modificar. Certa vez, numa cidade que eu prefiro não dizer, uma pessoa do Recife foi lá para o interior e disse, mestre, esse brinquedo seu está precisando de um alfaia. E no brinquedo do mestre não tinha alfaia. Sim. Que história é essa de que tinha que ter uma alfaia no coco? A alfaia vai entrar no coco, o instrumento alfaia, se assim os mestres, os brincantes, sentirem essa necessidade. Não porque um produtor de fora chega e diz, mestra, esse seu figurino precisa mudar, porque... Que história é essa? Eu acho que o que pode desmantelar e atrapalhar e é realmente nefasto, é uma atitude impositiva, como um deputado estadual querer impedir. Nós sabemos que as manifestações do povo do Brasil são hereditárias, vão passando de geração para geração. Isso é um dos aspectos mais essenciais. E um deputado, um criminoso, vir querer fazer aqui em Pernambuco uma lei que impedia a criança de brincar ou então obrigava as manifestações a atuarem somente até às 21 horas. Nossa, e, então o Cavalo Marinho foi uma guerra aqui. Ele perdeu, claro, não é? Mas o tempo que a gente perde lutando contra isso é uma loucura. Marcos Rego tá. Então, Pedrinho querido, eu acho que a questão, e você associou a questão das novas tecnologias, eu acho que a gente precisa aprender a colocar essas novas tecnologias a serviço dessas manifestações como modo de difusão para quem quiser usar. Sim. Porque eles nunca precisaram. Os brincantes nunca precisaram para existir. E eles continuarão não precisando. Agora, é importante, se tiver a oportunidade, se eles assim desejarem, que usem. Oi, Fabiano. O Marquinho tá falando aqui, reunião de bambas, quanta gente boa assistindo esses dois queridos. Beijo, Marquinho, ó. Terça-feira é a gente, hein, que vai estar falando. Fabiano, Joabson tá aqui junto de mim, vem cá, Joabson. Tu tem uma equipe aí, né, Zé? Mostra a tua equipe aí, mostra a tua equipe. A gente tá bem afastado, mas já trouxe ele pra perto. Joabson tá vendo, gente? Me ajudando. Gente chique é outra coisa. Não, e ele me disse que viu Galeana passando por aí. Eu não sei se eu não vi. Tá todo mundo Galeana. Gal foi a primeira vez que ela foi a Porto Velho, nós fomos juntos. Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que eu tô com... Tu lembra da foto da escada rolante aqui? Tu lembra da foto da escada rolante? É porque com Rita Marise do Sesc também foi a primeira vez que ela foi comigo. Só que eu fui com Galeana, eu dormindo, ela eufórica. E eu dormindo no avião, fui uma companhia triste nessa viagem Galeana. Quando o Jobson disse que ela estava conosco aqui, eu fiquei feliz. Bom, Galeana é importante. Muita gente bacana aqui, muita gente. Gente, obrigado por vocês terem vindo ver o Zé, ouvir o Zé, né? É maravilhoso, Zé, faça mais lives, faça. Eu estava falando com o Marquinho hoje, vocês têm muito a contribuir com a gente. Vocês têm muito a contribuir com o Brasil, por toda a experiência que vocês têm, tá? Perdeu o medo, né, a partir de hoje? Não sei não. Perdeu o medo? Perdeu. Zé, olha só, já está encerrando a nossa live. Deixa um recado bom para essa galera toda aí que está te ouvindo. Tá? Meu Deus, eu fala desse momento, fala de tudo. Olha, eu separei vários textos de Cida Pedrosa, do Solo para Vialejo, não vou dizer. Eu separei um fragmento de O Rio, de João Cabral de Melo Neto, para dizer, não vou dizer. Por isso que eu vou ter que fazer outras. Porque... Mas sabe o que eu falo, ó, gente? Quem quiser falar com o Zé, manda mensagem para ele faz live sozinho, ele abre a live dele e começa a falar com a gente, né, pessoal? Eu tinha... Abre sozinho, Zé. Será que dá tempo de eu ler um pedacinho de nada do texto de João Cabral de Melo Neto? Dá sim, pode ler, dá tempo. É o Rio, gente. Eu não escondo nada que eu faço mesmo, eu estou começando a fazer esse trabalho.
o Rio de João Cabral de Melo Neto, ou Relação da Viagem, que faz o Capibaribe, de sua nascente até a cidade do Recife. É um trabalho de 1953. Sim. Sempre pensava em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo do Jacarará, entre caraibeiras, do que só sei por ouvir contar. Pois, também como gente, não consigo me lembrar das primeiras léguas do meu caminhar. Desde tudo que lembro-me bem de que baixava entre terras de seda, que das margens me vigiavam. Rio menino, eu temia aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo, que águas meninas cobiçava. Por isso é que ao descer, caminho de pedras eu buscava, que não leito de areia com suas bocas multiplicadas. Leito de pedra abaixo, rio menino, eu saltava. Saltei até encontrar as terras fêmeas da mata. Todos querem ser caboclos e pela mata correr, toca flauta, pesca peixe, ver o sol amanhecer. Eita, eu gritei, mas eu queria dizer que ver o sol amanhecer. Maravilhoso, Zé! Eu queria dizer que ver o sol amanhecer é ver a gente livre de tudo isso que a gente está passando. Fiquem em casa, por favor, acreditem nisso. Nós juntos todos somos mais fortes do que todos aqueles que dizem que eu, que tenho 62 anos, já cumpri a minha parte, portanto posso morrer. Fora, não pode morrer não, hein? Fora negativo, todos, hein? Fora todos desumanos que governam esse país, que governem esses estados e esses municípios, que digam que nós, que temos mais de 60 anos, já cumprimos o nosso papel. Seja 100, 90, 80, 70, 60 anos, ainda se tem muito a produzir. E são criminosos todos aqueles que estimulam a morte. Por isso que eu estou dizendo esse poema. É de um ponto de Umbanda que está no espetáculo Baile do Menino Deus. Ronaldo Corrêa de Brito, Assis Lima e Antônio José Madureira. Isso é um fragmento de O Baile do Menino Deus. Todos querem ser caboclos e pela mata correr. Toca flauta, pesca peixe, ver o sol amanhecer. Obrigado. Bravo, Zé, bravo. Zé, obrigado pela generosidade, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela contribuição que você trouxe a todos nós, tá certo? Que Deus guarde você e sua família aí, que vocês estão guardadinhos, eu tenho certeza. E quando tudo isso passar, volte ao norte, porque o norte ama você, o norte está aguardando você. Matos botou aqui, Zé, volta para Manaus. Todo mundo te chamando para voltar, tá? Povo do Amazonas, povo de Manaus, eu sei que os meninos estão aí, sabe? Por favor, estamos juntos nessa luta. Povo do Ceará, do Rio, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Aracaju, Salvador, Maceió, Paraíba, meu Deus, Rio Grande do Norte que está aí também, Maranhão que está aí também. Poxa, tem gente do Brasil inteiro, cara. Tem gente do Brasil inteiro, eu tô muito feliz. Paraíba. Aqui. Alagoas, eu estou feliz, sabe? Acre, eu estou muito feliz, assim. Brasília, feliz. Mato Grosso. Feliz está a gente de ter você, viu? Olha, Catarina, Paraná, eu vi. Marca com a Galeana e vem aqui para Porto Velho para a gente andar de escada rolante lá no shopping. Tá? Pra cair. Zé, um beijo, viu, Zé? Um beijo. Obrigado por tudo, queridão. Fica com Deus.
Obrigado. Beijo na tua equipe aí. Cadê a tua equipe para dar tchau? A equipe. Cadê a equipe? Bom, Zé Abson, porque não podia juntar muita queridão, gente. Não. Obrigado pela ajuda aí, viu? Obrigadão. Eu tive que botar todo mundo lá pra dentro pra não ficar, né? A gente tem que ficar pouca gente, né? Não pode aglomerar muita gente. E meu pai chegou agora. Meu pai já chegou aqui várias vezes, mas tá aqui ele. Ele quer massagem no pé.